Meditação do dia. No livro de Daniel, capítulo 6, a palavra de Deus nos fala sobre o momento em que Daniel é lançado na cova dos leões por ser fiel a Deus. No capítulo anterior, a palavra de Deus nos falou acerca do banquete que o rei Belsazar fez aos seus senhores e a grande revelação que Deus deu a Belsazar e também a sua morte por conta da sua soberba e da sua falta de arrependimento diante do Senhor. Agora no capítulo 6, a palavra de Deus nos fala assim: E pareceu bem a Dário constituir sobre o reino 120 príncipes, que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes príncipes dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel sobrepujou a estes presidentes e príncipes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e os príncipes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Então estes homens disseram: Nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não a acharmos contra ele na lei do seu Deus. Nessa passagem nós vemos que Daniel era um homem temente e fiel a Deus. E por conta do Espírito de Deus guiar Daniel em cada momento de sua vida, por conta da presença de Deus estar na sua vida, Daniel foi invejado pelos presidentes e pelos príncipes, pois o rei pensava constituir Daniel sobre todo o reino. E Daniel adquiriu essa posição com honestidade, com fidelidade a Deus. Isso é mais uma evidência bíblica que nos ensina a crer em Deus e a não esperar do homem, das corrupções aqui humanas, das corrupções mundanas, o crescimento profissional, o crescimento também financeiro, seja qual for o crescimento. Nós devemos confiar em Deus e fazer a sua vontade. Fazendo isso, Deus recompensará os seus servos e honrará o seu esforço, a sua dedicação. Para isso, nós não precisaremos nos corromper com esse mundo, mas sermos fiéis a Deus, sermos guiados pelo Espírito de Deus em cada momento. Somente dessa forma, nós alcançaremos a plena satisfação aqui na terra. Passaremos por tribulações e aflições, mas o propósito de Deus para cada um de nós irá se cumprir. E o propósito que Deus tem em nossa vida é aquilo que nós nascemos para fazer. É aquilo que nós iremos fazer e seremos realmente felizes fazendo, seja no trabalho, seja em casa, seja aonde for. Louvado seja o nome do Senhor. O propósito de Deus na vida de Daniel é que ele alcançasse essa boa posição diante da sociedade, diante desses reis a qual ele auxiliou, a qual ele trabalhou junto. Louvado seja o nome do Senhor. Nos demais versículos nós vemos que, por conta dessa fidelidade de Daniel, por conta do rei pensar constituir ele sobre todo o reino, esses homens tramam ali algo contra Daniel e eles vão até o rei Dário e falam com ele de que ele fizesse um edito, fizesse ali uma espécie de decreto aonde ele proibisse qualquer pessoa de fazer qualquer petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, a não ser ao rei. E se essa pessoa fizesse qualquer petição a qualquer Deus ou a qualquer homem e não ao rei, ela fosse lançada na cova dos leões. E o rei Dário assinou esse edito e essa proibição. E Daniel, quando soube disso, ele entrou em sua casa e 3 vezes no dia ele se colocava de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, assim como ele também costumava fazer. Louvado seja o nome do Senhor. É interessante nós vermos que os anos aqui haviam se passado na vida de Daniel. Daniel já não estava mais há poucos anos na Babilônia, mas
ele se manteve íntegro e fiel a Deus. Se manteve íntegro no reinado de Nabucodonosor, se manteve íntegro no reinado do seu filho, se manteve íntegro no reinado de Belsazar, que era filho de Nabucodonosor, se manteve íntegro agora no reinado de Dário. O sistema havia mudado nas suas características, o povo que havia dominado naquele império havia mudado, mas Daniel se manteve íntegro, pois ele servia ao mesmo Deus, ao único Deus verdadeiro. Louvado seja o nome do Senhor. Independente dos anos que se passem, independente das dificuldades que cheguem em nossa vida, se nos mantermos fiéis a Deus e íntegros, nós continuaremos servindo ao Senhor, independente de quem esteja na presidência, independente de quem esteja governando, independente de quem esteja acima de nós. Nós nos manteremos íntegros e fiéis a Deus, assim como Daniel. E Daniel, diante dessa sua atitude de continuar orando ao Senhor, ele foi lançado na cova dos leões, mas Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que eles não fizessem dano algum a Daniel, porque foi achada nele inocência e também contra o rei ele não tinha cometido delito algum. E no versículo 23 nós vemos que o rei muito se alegrou e mandou tirar a Daniel da cova diante disso. E nenhum dano se achou em Daniel, porque ele creu em Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E assim o rei ordenou e foram trazidos os homens que tinham acusado a Daniel. E eles foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos e suas mulheres. E ainda não tinham chegado ao fundo da cova, quando os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. E então o rei Dário escreveu a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra: a paz vos seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre, e o seu reino não se pode destruir, e o seu domínio durará até o fim. Ele salva, livra e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele salvou e livrou Daniel do poder dos leões. Este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro, o persa. Louvado seja o nome do Senhor. E este Daniel, esse homem de Deus, ele prosperou nesses reinados, sendo fiel a Deus. Ele testemunhou da grandeza de Deus a esses reis. Nós vimos no capítulo 4 a forma que Nabucodonosor também reconheceu a grandeza de Deus, após Daniel testemunhar e ser fiel a Deus também. Agora nós vemos outro grande rei aqui, o rei Dário, reconhecendo a grandeza de Deus por conta do testemunho de Daniel, testemunho de fidelidade. Deus usou Daniel para que esses grandes homens reconhecessem a grandeza de Deus acima de todas as coisas. Que possamos testemunhar, assim como Daniel, aonde nós pisarmos a planta de nossos pés. Que não venhamos nos corromper com esse mundo, mas nos manter íntegros, propor em nossos corações, assim como Daniel propôs no coração desde o capítulo 1 desse livro de Daniel. Ele propôs no coração não se contaminar, e ele não se contaminou. Não se contaminar é uma decisão. Que possamos meditar nessa palavra. Guarde no seu coração e tenha uma excelente quarta-feira na presença do Senhor Jesus. Amém.